Um tema sério, um tema prescrito pela maioria dos profissionais de saúde mental. A ansiedade toma conta de praticamente tudo e todos ao nosso redor, e é por ela que nós temos trabalhado, estudado e enfrentado grandes dilemas hoje da comunicação que vai sendo cada vez mais proliferada, expandida com podcasts, vídeos e outras questões. Eu e você estamos sempre diante da ansiedade como um mal do século, acompanhada da depressão, na ruminação de pensamentos do passado, mas esse excesso do pensamento do futuro, que é a ansiedade, tem muito a ver com a forma de pensar, o jeito de lidar com as expectativas desse mundo acelerado. Antes de começarmos esse segundo episódio da série de ansiedade, eu quero convidar você a conhecer toda a nossa série de estresse, que contempla absolutamente as questões do aqui e do agora estressante de um indivíduo. É importante você ouvir e tomar conhecimento, anotações, comentários públicos, para a gente crescer em conhecimento de saúde. Bom, eu queria preparar o seu coração sobre algumas perguntas que eu quero fazer. Uma delas é: você se considera alguém de fato ansioso, com algum transtorno de ansiedade? A resposta pode ser sim ou não. Se você tem um talvez, puxe um pouquinho para o sim. A gente entende que a ansiedade acomete a todos e alguns têm com uma certa constância, em demasiado, a ansiedade. E essa demasia praticamente que diária faz com que nos tornemos a própria ansiedade. Liberação alta de cortisol, adrenalina e o nosso corpo sempre com preocupação, pensamento excessivo do futuro. Isso precisa ser evitado e o conhecimento, acredite, esse conhecimento de prevenção vai ajudar você inclusive a remover quadros que tem hoje prescritos sobre depressão na sua vida. Inicialmente quero deixar também aqui as dicas sobre respiração e perguntar: você respira de forma correta, combatendo os transtornos de ansiedade? O que você pode me responder disso? Eu respiro, eu não respiro, não sei fazer, tenho dificuldade, tenho um pouco de sentimento de raiva quando acontece esse tipo de comportamento, que é a respiração e meditação. Você pode ficar à vontade e colocar para fora, isso faz parte da mentoria clínica, tá? Alex Cavalcante, como que eu posso resolver os meus transtornos de ansiedade? Primeiro, entendendo. Segundo, respirando. Terceiro, mudando o padrão de pensamento automático seu. Quarto, decidindo de fato e de verdade. Como que eu posso ser livre desse pensamento de fora para dentro? É o ambiente que você está, portanto administre. Se você não puder mudar o ambiente, administre as portas de entrada desse mundo externo acelerado, o mundo VUCA, para que você possa buscar paz e tranquilidade em dias tão voláteis, em dias tão ambíguos, em dias tão complexos e rápidos como são os nossos dias atualmente. Existia um filósofo francês chamado Sartre, que escreveu fortemente sobre a liberdade e a condenação. Em Condenados a Ser Livres, o filósofo traz uma reflexão interessante que pode ser cabal, eficaz para você. Um presidiário, imagine alguém preso. Essa pessoa presa tem o seu corpo completamente confinado. Não pode se mexer, não pode fazer nada. A sua mente, por entanto, pode ir onde esse preso quiser. Onde esse preso estiver na sua mente, ninguém o alcançará e ninguém o prenderá. E é por isso que essa desenvoltura do filósofo francês pode fazer um sentido, até porque rendeu para ele grandes títulos e fama. Quando Sartre traz a ideia de condenados a ser livres, ele quer dizer que nós podemos construir os pensamentos independente do nosso estado. Nós podemos ir onde quiser, mas é fato que construímos pensamentos a partir do nosso corpo de informações disponível, somados a alguns estímulos, veja bem, Quando nós temos estímulos externos, esses estímulos começam a entrar em nós e essa grande orquestra de informações vai formar a nossa base de dados. Então você é alguém que tem dados e informações por meio de um campo externo, digamos dessa forma. Claro que adultos conseguem tomar decisões racionais em outros níveis, apoiado em algumas outras bases de outros conhecimentos,
do agora, sobretudo uma grande carga de base de dados também é do que você viveu, daquilo que você foi, daquilo que você experimentou. E quando eu falo disso, eu me refiro a rejeições, frustrações, crenças, experiências de que uau, deu certo antes, hoje vai dar, ou nunca deu certo, então não vai dar certo para mim. Coisas desse tipo vão ficando armazenadas nesse nosso universo chamado mentalismo, e a nossa mente vai sempre gerando estímulos que acionam esses bancos de dados do nosso passado. Você entende? Você vai agir agora e vai pegar informações do que está guardado lá fora, mas também do que está aqui fora do nosso corpo. Então, dentro da nossa mente, uma base de dados que é usada fora também. E nesse aspecto, eu queria deixar 3 palavras aqui que eu sempre ensino, que são fundamentais para você: percepção, aprendizado e sentido. A percepção do agora, o sentido, uma questão sensitiva, e o que você colocou para dentro, aprendizado. Todas essas fazem muito aspecto e muito sentido ao que eu estou falando aqui sobre somos hoje aquilo que colocamos um dia para dentro. Mais estereótipos, né, daquilo que a gente vive, ok? Alex, o que é que tudo isso tem a ver com ansiedade? Isso tem a ver porque o pensamento é uma combinação exatamente entre essas duas questões. Quando você se perceber que pensamento acelerado é ansiedade, lembre-se que pensamento é formado por questões que estão dentro de você. Faz sentido até aí? Estímulos e bancos de dados trabalhando em conjunto a toda hora. Quando isso ocorre, você tem o famoso pensamento. Essa combinação de dentro e de fora gera pensamentos. Então você está colocando aqui, Alex, que falar de pensamentos é entender o caminho da ansiedade. Com certeza. E é disso que eu quero me ater com você. É como se nas cidades que nós vivemos, na nossa infância, nos países, eles são feitos, o hoje deles é feito daquilo que foi um dia, né? Você tem os nortenhos que têm uma história viking, você tem nós que fomos colonizados pelos europeus, precisamente por Portugal, tivemos visitas de espanhóis, holandeses, tivemos uma grande demanda de italianos, alemães, sobretudo os índios que estavam aqui, mistura tudo isso, ou seja, mistura todos os bancos de dados, nós temos o que somos como cidade, como país, como lugar. Assim também somos como pessoas. É importante você entender que a vida se forma de coisas, de elementos vividos no passado, no que foi, no que um dia existiu. Sobretudo, agimos conforme o nosso passado também. Considerando isso, você até acha que eu vou falar de psicanálise aqui. Como psicanalista, é natural que eu traga sempre as questões, mas aqui eu quero me ater ao modelo biopsicossocial, que é um objeto importante da nossa mentoria clínica em neuropsicoterapia. Então, os fatores históricos sociais, eles corroboram com o pensamento do que você é hoje. O alto fluxo, esse fluxo automático que eu estou me referindo aqui, ele envolve pensamento inconsciente, e esse pensamento inconsciente meio que pilota, né? Como se fosse uma espécie de terrorista pilotando a nossa nave-mãe, né? Por isso que trazer à consciência essas questões, e esse é o objetivo dos podcasts de mentoria clínica, que tem um tom mais aprofundado, eles ajudam a controlarmos aquilo que não conhecemos ao certo, aquilo que está nas profundezas do nosso eu. Trazer à existência. Esse é um fenômeno muito importante. Alex, eu posso escolher aquilo que vai ser armazenado na minha memória, por exemplo? Claro que não. A memória vai sendo automaticamente abastecida. A gente não escolhe o que é que vai ser armazenado. A gente apenas vai guardando. Portanto, se não conseguimos nem dominar o que pensamos e nem o que armazenamos, como é que a gente pode falar de pensamento livre, então? De fato, é por isso que essa teoria, de alguma forma, de pensar livre, ela não é de um todo algo esplêndido e fabuloso, porque nós somos limitados no ponto de vista do dia a dia corriqueiro. Na real e na prática, pensar livremente é algo que nem sempre é possível. Você vai ser influenciado no cárcere a pensar na dor, a pensar na ausência dos entes queridos, a pensar nos erros cometidos, porque o ambiente misturado com o passado, veja bem, eu trouxe essas duas questões, muito embora o pensamento seja livre, ele é influenciado pelas questões externas e pelas questões internas do nosso passado vivido, existido. Até aí tudo bem, creio. Vamos em frente.
Nós tivemos na história da psicologia muita gente envolvida, muitos crânios, pessoas especiais, filósofos, psicólogos. Eu posso falar aqui do Freud, do Skinner no comportamentalismo, Paulo Freire na educação, o próprio Piaget no desenvolvimento, o Jung também trabalhando as questões da personalidade. Muitas pessoas envolvidas com filosofia e psico construíram teorias maravilhosas para a formação das nossas personalidades, envolvendo o próprio aprendizado, educação. Mas falar sobre pensamento, pode ter certeza, tivemos pouquíssimas pessoas no desenvolvimento disso. Eu tenho sempre a filosofia como a mãe de tudo isso, porque ela nos ensina a ser transformados pelo pensamento, Quando eu falo de filosofia, eu me falo a esse amor pelo saber, pelo pensar. Por isso que é importante voltarmos a esse tipo de conversa. Você fala filosofia, Alex, é importante, é muito legal falar de filosofia, discutir, pensar, gerar novos pensamentos. Isso com certeza vai aumentar o seu nível e você vai ser uma pessoa extremamente saudável do ponto de vista mental, porque você exercita o pensamento livre, entendendo que o pensamento não é tão livre, porque temos banco de dados no passado e nós temos experiências do agora no ambiente, tá? O fato é que não conseguimos lidar com os nossos pensamentos, o fato é que temos inteligências múltiplas, não as desenvolvemos como deveria, não investigamos o nosso pensamento de fato como deveríamos, porque, como eu falei no podcast anterior, nós não temos sequer essa questão aí que eu falo sobre a administração, o gerenciamento da ansiedade, e isso nos acarreta em pensamentos que são pensamentos, acredite, completamente automáticos, no mundo cão, no mundo completamente desvairado, e a gente não aprendeu ao domínio desse pensamento. Portanto, nesse podcast eu quero deixar para você essa experiência de voltar um pouquinho, perceber quem somos, de que forma podemos aprender esse novo pensamento. Seu sistema nervoso central está preparadíssimo para essa mudança de vida. Vamos juntos? Vamos fazer acontecer? Coloque nos comentários, escreva, compartilhe. Eu tenho certeza que vai ser transformador para nós. Vamos crescer com isso. É saúde emocional, saúde mental que precisamos para tocar a nossa vida e ter felicidade, paz, relacionamentos saudáveis. Acompanhe, vamos em frente. Juntos somos mais. Onde você estiver agora, pare um pouco, respire, olhe o horizonte à sua frente e comece a projetar uma vida digna de ser vivida. Tudo acontece quando estamos em silêncio, tudo acontece quando temos o conhecimento correto. Receba onde você estiver agora, paz e bem.